Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando. Na câmera tá a Maitê. Oi. E para dar continuidade naquilo ali que está no elevador, nós vamos montar a caixa no motor e colocar o motor lá. Para a gente ver se está tudo certinho, tudo no seu devido lugar, para a gente começar a suspensão. A suspensão vai ser legal de fazer, viu? Eu estou bem animado. Acredito que vai ficar legal. Depois vocês vão ver. Mas para vocês verem direitinho, quem não é inscrito se inscreve, ativa o sininho para pegar os vídeos novos. Muito interessante e importante, né? E compartilha também para ajudar o canal a crescer. Eu vou deixar umas imagens para vocês aí rodando agora, que é... Lembra daquele prolongador do eixo da caixa que entra na reduzida? Aquele prolongador que a DAP Brasil tem para vender, com rolamento central, uma porca prolongada? Então, eu disse para vocês que eu ia fazer isso, né? Então, já que a gente vai largar o motor no lugar, que eu vou montar, acoplar o motor e caixa, já vamos deixar prontinho para não precisar mexer nisso de novo depois, né? Então, vocês vão ficar com as imagens aí agora. Vocês vão ver ali como eu fiz. Eu não fiz um vídeo específico disso, porque para a gente não prolongar muito. Mas qualquer dúvida aí pode comentar. Então, pessoal, olha a tampinha monstra que eu fiz aqui. Como vocês sabem, quem está acompanhando, tudo que eu faço aqui é meio estúpido, né? Mas eu estou usando o material que eu tenho disponível. Essa tampa aqui é de aço, toda de aço. Como vocês viram na imagem aí, eu fiz soldada, soldei um flange, eu tinha um tubo mecânico aqui, eu aproveitei ele, soldei por dentro, soldei por fora na volta, fiz o rebaixo para ficar alinhado, fiz um furo para o óleo poder circular, ele entra pela frente do rolamento e sai pelo furo. Isso aqui é uma coisa importante de ter, porque, por incrível que pareça, se não tiver um furo aqui atrás do rolamento, o óleo não lubrifica legal o rolamento. Ele precisa ter um lugar para fluir e ter para onde sair. Isso aí é importante. Então eu já fiz um furinho aqui. O que mais eu tenho aqui? Isso aqui eu me baseei no sistema da DAP Brasil, que vamos substituir aquela porca que está ali por essa porca que está aqui, que é uma porca barra eixo, barra... seja o que Deus quiser. Fiz um encaixe quadrado aqui para encaixar a chave o alongador do cachimbo, que aí eu coloco direto aqui e dou o torque. Então eu tenho aqui o flange, tenho o prolongador do eixo, e o rolamento que eu vou usar é um rolamento bem animalesco, que eu tinha disponível aqui. É um 6207. É um SKF 6207. Eu tinha esse rolamento aqui, vou usar ele mesmo. Então aqui é alinhado um rolamento aqui e o outro lado do rolamento vai aqui. Isso aqui a gente vai montar junto agora. E já assim, lembrando daquele pequeno detalhe, isso aqui tudo a gente vai montar no chassi, vamos alinhar, vamos ver a suspensão. O chassi não está pronto ainda, ele já foi alinhado, foi um pouco reforçado. Depois, quando tiver toda a estrutura pronta, bonitinho, já no lugar, já soldado, a gente vai desmontar tudo de novo para tocar uma tinta, para ficar bonitinho, para ficar um servicinho padrão, para não precisar voltar para trás de novo. A gente só quer ir para frente. Esse é o detalhe. Então aqui, a gente vai fazer a montagem agora, vamos fazer junto. Aqui, gente, eu não vou botar cupilha para travar. Vou soltar a porca aqui. Aqui, originalmente, essa porca aqui é uma porca castelo, também feito pela DAP Brasil. Esse sistema que eu fiz aqui, ele é basicamente o sistema da DAP Brasil. Quem quiser comprar direto vai ter pronto lá. Não vai ser na mesma proporção, porque a proporção que eles trabalham lá
é para ter um custo mais baixo também, né? Então não vai ser uma coisa estúpida que nem eu estou usando o rolamento 6207. Lá eu não sei que rolamento é, mas é um 63, 04, 02. Eu sei que é bem menor. Eu aqui estou ignorando. Normal. Como sempre. Eu já calculei já onde é que ia dar. Eu apertei essa peça aqui, eu dei um torque. E já posicionei um mosquinha num intervalo daqui da estria. Então, esse parafuso ele vai segurar, na verdade, só para não flochar na ré, por exemplo. Porque no sentido avante, para frente, sempre o sentido vai ser de aperto. Nunca para flochar. Flochar vai ser só quando engatar a ré. E aí, quando engatar a ré, tem um mosquinha Allen aqui, que vai ficar bem travado. Vamos posicionar esta porca barra eixo, barra prolongador. Chame como quiser e gostar. A gente vai botar uma travinha química nesse Allenzinho aqui, para não ter perigo, né? Posicionado. Vamos botar 140 libras-pés de torque. Vamos botar uma alavanquinha aqui para a gente ter como segurar. Foi. Foi. Parafusinho apertadinho para apertar, mas... O prolongador do eixo está no lugar. Vamos colocar o rolamento aqui na tampinha discreta. Simples. Leve. Fechou. Vou passar uma cola. Posicionado. Agora aqui esses parafusos tem que colocar uma colinha neles, porque todos eles dão acesso ao óleo. Então vamos colocar uma cola nele para não ter perigo de vazar. E claro, né, aquela velha tintinha também, né? Eu vou conversar com a Maitê depois ali, quando ela largar a câmera, porque sabe como é que é, né? Câmera na mão, vou ter que dar uma conversada com ela de canto, com bastante jeito. Sabe como é que é, né? Quem vê dizendo assim, parece que eu sou maltratado. Mas vocês não sabem. Cara de pau. Vocês não sabem o que eu passo cada vez que eu peço para me ajudar. Que absurdo. Maravilha? Mas, né? Vai ficar um luxo. Olha, gente, deu trabalho fazer isso aqui. Um trabalhinho assim razoável. Mas é legal. Fabricar essa peça em si assim é legal. Depois que a gente vê no lugar, assim, é bem legal. Mas vou dizer assim, ó, não compensa fabricar. Se vocês vão pedir para fazer, não vale a pena. É melhor comprar pronto lá da W Brasil. Vai ser bem acessível, o preço da W Brasil é bem bom. Porque só esse rolamento aqui que eu usei, se eu fosse comprar ele, é um rolamento que era inviável comprar ele para isso. Porque ele é um rolamento caro. Aí, lembrando, gente, ó, tô falando da W Brasil, porque eu sei que eles têm para vender, tá? Eles não... Como é que é? Eles não bancam nada para nós. A gente tá... Simplesmente, vamos dizer assim, o que a gente sabe que é bom e funciona, a gente recomenda. Mas eles não têm nada... Eles não estão, como é que é? Não estão dando nada para nós. Eles nem sabem que a gente existe. Eles nem sabem que a gente existe. Até quem for comprar lá diz assim, eu vi no canal, modificando, eles usando, não sei o quê. Já faz um merchan para nós lá, faz favor. Não custa. Acho que vai ser bem legal, na verdade. Pelo menos eu vou gostar muito. E o Maitê também vai gostar. Vai, Com certeza. Vai, viu? Olha aí, pessoal. Que maravilha. Soltinho, rolamento agora bem equilibrado aqui. Por mais que dê esforço, não vai ter essa, vamos dizer assim, dilatação, que a engrenagem ela tende a fazer força para se afastar, né? Então esse pino
prolongado, tem mais um rolamento de apoio. Então acredito que aqui não vai ter problema. Mas uma coisinha agora para nós olhar junto. A caixa está resolvida, tá? Ela tem um probleminha que apareceu, que nem funcionou ainda, já tem um problema, mas eu não mexi nele, então não foi um problema ocasionado por mim. Ela está vazando na saída aqui dos eixos, ó, da troca da reduzida, da simples. Então aqui esses retentores eu não troquei, eu vou ter que trocar eles. Mas isso aqui é detalhezinho pequeno. Bem pequeno. A gente tem outro problema. Digamos, ele não foi ocasionado por mim também, mas eu ouvi que ele ia dar problema. Ia ter problema aqui. Aqui o motor tapadinho com os paninhos por cima, né? Pra variar, porque tá sujeira aqui, mexendo no chassi tá horrível. Gente, olha só. Eu tô com vazamento nesse retentor aqui, ó. A gacheta não tem nenhum vazamento. Vocês viram que o meu motor deu 5 kg de pressão. Só que deu problema. Esta polia aqui, vou soltar ela aqui, ó. Essa polia que já estava nele, ela tá... Não lembro agora de cabeça, mas tipo... Ó, aqui a nossa roda fônica. Ó. Ela tá arranhadinha, eu passei uma lixinha nela, mas eu não tinha conferido a medida. Ela teria que ter 45 e essa aqui tá com 43,8. Ela tá muito menor que o retentor, mas eu nem percebi isso na hora da montagem. O que eu vou fazer aqui? Provavelmente já andaram tirando com o tempo, deram um passezinho, deram outro, e aí já viu, né? E ele já vazava antes, né? O que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui eu tenho um tubo de aço inox. Eu vou pegar, vou dar uma rebaixadinha aqui de leve e vou encamisar com esse tubo de aço inox. Vou encamisar ele. Aí vai voltar a medida dos 45, vai ficar top. E ao mesmo tempo vai ter uma pista bem boa, que o aço inox fica uma excelente pista, ela não come. Que nem igual a isso aqui que é um ferro fundido. Isso aqui gasta ligeirinho, faz um friso aqui do retentor e para de vedar. E o aço inox resiste muito bem. Então agora, enquanto eu faço isso, a Maitê vai tocar uma tinta para nós ali na caixa, para ficar bonito. Para a gente concluir essa etapa dessa série Jeep Willys. Longa série. Olha aí, pessoal. Uma camisa de aço inox agora na polia. Aqui eu passei uma colinha um pouco, ó, porque geralmente vaza pelo... Acredite se quiser, passa pela chaveta aqui, óleo, e às vezes vaza pelo parafuso. Então, para evitar, eu passei uma colinha de leve aqui. E agora a gente vai montar no motor isso aqui. Vou passar uma graxinha aqui onde pega o retentor. Só para ele não ficar seco. Vamos colocar ela agora.
Posição da chavetinha. Aí. Vamos na roda fônica, que tá o furinho aqui da chavetinha. E vamos colocar 40 libras-pés, que é o torque desse parafuso. Feito, conferir mais uma vez. Certinho. Então, polia no lugar. Caixa pintada. A Maitê já pintou a caixa. A tampinha tá pintadinha agora. E agora vamos aqui para o motor de volta. Deixa eu virar. Vira a luz, desvira a luz. O motor. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que instalar a embreagem, a prensa e o disco e a buchinha do virabrequim. A buchinha que é o do eixo piloto, que é o que equilibra o eixo, né? Só que antes de tirar essa parafernália que eu fiz aqui da polia, vamos dar uma última girada nele antes de desmontar, né? Aproveitar que eu tô com minha gambiarra montada aqui até hoje. E já vamos ver se vai vazar no retentor de novo da frente, né? Quer botar um pano limpo aí pra ver se vai pingar? Não, até vou tirar ele. Parece uma locomotiva a vapor. É isso aí, deu de brincar agora. Vamos desmontar a gambiarra. Pronto para receber a buchinha de bronze. Ó, gente, vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui, ó. Essa aqui é a bucha de bronze original do Willys, do câmbio 3 marchas. Ela tem esse diâmetro externo aqui, que eu não lembro agora de cabeça, mas eu vou medir agora para falar para vocês. Tem 27 milímetros externo. E o interno, originalmente, ela tem 17 milímetros. Só que o câmbio do Chevette tem 15 milímetros. E essa aqui é uma bucha de bronze grafitado. Então, na teoria, eu não achei nada, mas eu acredito que não deve ter pronta para vender com 15. Talvez tenha na DAP Brasil, tenha. Não sei, não pesquisei. Mas o que eu fiz aqui? Eu peguei uma bucha de arranque, que é o mesmo bronze grafitado. Ele aceita trabalhar seco, sem problema nenhum. O que acontece? Eu peguei e encamisei com a bucha de bronze grafitado. Aqui dá para enxergar a bucha, ó.
eu abri um pouquinho mais o diâmetro interno da bucha do Willys mesmo e reduzi ela para 15 milímetros interno, que é a medida da caixa ali da prise do Chevette. Então a gente conseguiu resolver a bucha com uma buchinha de arranque, que inclusive eu tinha aqui a buchinha já. Vou tirar a rebarbinha aqui. Vamos passar também uma Loctite. Não tem perigo de soltar, mas eu vou passar uma colinha. Não custa. Ó, vamos instalar a buchinha agora aqui. Ó. Está no lugar. E agora a gente vai montar o disco e a prensa. Eu fiz aqui ó, um taruguinho que é para centralizar o disco. Hoje eu não sei, mas antigamente quando comprava um kit de embreagem vinha esse centralizador. Mas no caso eu não tenho, então eu fiz um de poliacetal para deixar centradinho o disco para não dar trabalho depois para encaixar. Aqui a prensa eu vou usar que estava nele, que é uma prensa eu chamo de cachorrinho, não sei o nome exato, mas está aqui ela. Aqui, gente, é uma dica que um amigo meu me deu, o Roger, que já vem me dando, ele é meu, tipo, um consultor, ele trabalha com oficina a vida toda dele, então ele tem bastante conhecimento. Ele até falou para mim, cara, tira a pressão dos cachorrinhos antes de colocar a prensa, porque às vezes tu força muito ela e tu acaba até dando um torque mentiroso no parafuso, porque ela tem muita pressão. Porque essa aqui trabalha com molas direta. Ó. As molas dela é mola aspiral. Ó. Então ela acaba fazendo uma alavanca muito forte ali e dá muita pressão. E às vezes pode até danificar alguma coisa. Então ele falou para mim, tu tira a pressão com a chave e calça uma porquinha. Aqui eu calcei uma porca M8, que é de uma chave 13. Aí vai dar certinho. Agora a gente coloca ela aqui sem pressão nenhuma. Vamos colocar aqui. Aqui eu vou usar parafusos Allen, porque os daqui mesmo era um de cada tipo. Então aqui eu vou colocar Allen. Que o Allen é um parafuso de um aço bem legal. Um 12.9, ele tem uma resistência bem boa. Nossa, Cris, deixa espaço pra mim trabalhar, cara. Não, Cris, assim não tem graça. Tu não ajuda e quer atrapalhar, mas se não vale. Não tem outro lugar pra te ir, né? Só tá forçando contra a chave. Sem vergonha. Cretino. Aperta aí, aperta. Não aperta, só quer incomodar, ó. Torque agora. 35 libras-pés. Aqui eu não tinha o bits para apertar esses Allen aqui no torquímetro. Aí eu improvisei um aqui, eu peguei um cachimbo Torx fêmea e coloquei uma Allen na ponta. Na verdade eu também não tinha essa Allen aqui para me cortar um pedaço, né? Eu tinha só a minha nova ali, que aqui é 1/4. Então eu encaixei uma 8 milímetros aqui e estou usando a pontinha 1/4. Vamos ver o que vai acontecer agora, se vai aguentar.
É isso aí. E centralizado. Concluído aqui, o motor está preparado para fazer o casamento com a caixa. Só que não vai ser agora. O que a gente vai fazer? Quando a gente posicionar lá para o chassi, eu quero prender esse motor já pronto para içar ele, vou acoplar a caixa e vou colocar ele junto em cima do chassi. Não vou colocar aqui agora, senão vai forçar só no suporte. Eu não quero fazer isso, vai que estrague, né? Então eu quero deixar ele posicionado, pronto, aí eu faço o acoplamento e largo em cima do chassi. Vocês vão acompanhar. Quem não se inscreveu, se inscreve, para não perder nada, ativa o sininho, que aí é garantido que vocês não vão perder nada. Compartilha também para ajudar o canal. E até o próximo vídeo aqui, que esse motor vai ir para o chassi. Tá bom, gente? Muito obrigado e até mais.